Fique agora com o resumo semanal do dia 6 ao dia 10 de novembro da novela A Gata, segunda-feira, dia 6 de novembro. Silencioso agride Paulo. Mônica conta a Lorena o que ocorreu e afirma estar disposta a deixar Paulo. E Lorena pede a ela que não faça isso. Mônica pergunta a Paulo se ele ainda ama Esmeralda e ele diz que sim, mas que está tentando superar este sentimento. Mônica então pede a ele que adiem o casamento, porém Paulo diz que não quer. Lorena pede ao Silencioso para falar com Esmeralda e ele garante que Paulo muito em breve pedirá perdão de joelhos a Esmeralda. Silencioso mostra a Damião a carta de Lorena. E a pedido de Rita, Esmeralda tenta convencer Inês de que ela está tomando o caminho errado. Inês pede que Esmeralda não se meta em sua vida. Inês diz a Garrancho que Esmeralda já é rica e podem roubá-la. Lorena tenta convencer o Silencioso que Esmeralda é uma má mulher, que quer fazer com que Paulo assuma filhos que não são dele. Silencioso responde que Esmeralda é vítima de Paulo e propõe a Lorena que apenas visite as crianças, pois só ao olhá-las saberá que são filhos de Paulo. Lorena diz a Augusto que está certa que o vizinho novo é Fernando Santa Cruz, o Silencioso, ainda que neguem. O advogado Osório diz ao Silencioso que já tem os documentos solicitados, além de evidências de que sua esposa não está morta. Lorena diz a Paulo que falou com o Silencioso, que disse amar Esmeralda e desejar se casar com ela. Silencioso diz a Esmeralda que ela deve se vestir elegantemente e frequentar o mesmo círculo social dos Martinez Negrete. Capítulo 17, terça-feira, dia 7 de novembro. O Silencioso diz a Esmeralda que vai fazer Paulo e todos que a humilharam pedirem perdão. Esmeralda diz que Paulo vai se casar e Silencioso afirma que ele não o fará. Paulo pergunta a Mariano se ele sabe se Esmeralda realmente vai se casar com Silencioso. E Mariano diz que o irmão é muito tonto, pois prefere acreditar nos outros do que falar com a Esmeralda e tirar suas próprias conclusões. Esmeralda estuda e cada vez mais está se tornando uma mulher preparada. Mercedes sente inveja e está certa que Silencioso quer se casar com Esmeralda. Esmeralda se zanga quando Rita maltrata Centavinho. Perla pergunta a Rita por sua filha e Dona Rita está decidida a averiguar se Perla é mãe de Esmeralda. O Silencioso e Esmeralda são convidados para uma recepção na Embaixada Francesa. Eles são citados como Marqueses de Santa Cruz. Dona Rita pergunta a Perla se ela a reconhece. Marino se surpreende ao ver Esmeralda muito elegante e linda na recepção, e Lorena se enfurece. Capítulo 18, quarta-feira, dia 8 de novembro. Marino se dirige a Esmeralda para dizer-lhe o quão linda ela está. Lorena reclama com Marino por ter se aproximado de Esmeralda e diz acreditar que ele também se apaixonou por ela. E Marino responde que apenas a saudou. O embaixador dança com Esmeralda, enquanto Paulo dança com Mônica. E Mônica diz a Paulo que ele não consegue esconder os ciúmes que sente de Esmeralda.
Lorena diz a Paulo que o embaixador e todos seus convidados saberão de fato quem é Esmeralda, e Paulo pede à mãe que não faça um escândalo. Domênico pensa que se não conseguiu conquistar Esmeralda quando ela era pobre, agora que ela é rica, não tem a menor chance. Lorena fala mal de Esmeralda para a esposa do embaixador. Esmeralda e Virgínia conversam. Virgínia a diz que se sente ciúmes de Paulo, deveria lutar por ele e dizer-lhe o quanto o ama. Augusto se surpreende ao descobrir que está frente a frente com Fernando Santa Cruz, que diz ser chegado o momento do acerto de contas da fortuna que lhe roubou. Fernando lembra Augusto que por sua culpa ficou 20 anos na prisão. Perla escapa acreditando que assim recuperará a sua filha. Augusto diz a Lorena que Fernando Santa Cruz o denunciou e Esmeralda descobre que Perla desapareceu. Capítulo 19. Quinta-feira, dia 9 de novembro. Paulo pede ao mar que leve uma carta sua a Esmeralda, na qual diz que deseja tê-la novamente em seus braços. Esmeralda está triste, pois Perla não aparece. E Damião tenta animá-la, dizendo que irão encontrá-la. Perla sobe em um ônibus e uma passageira exige que o motorista o tire dali. O motorista pede a Perla que desça. Jacira entrega a Esmeralda uma carta de Paulo. Ela se enfurece ao lê-la. Silencioso diz a Esmeralda que ela se encontrará com Paulo e agirá como ele mandar. Paulo diz a Marino que Esmeralda aceitou vê-lo. Damião diz ao Silencioso que o amor de Esmeralda por Paulo é bem maior que seu desejo de vingança. E Silencioso responde que sabe que Paulo continua amando Esmeralda e ela também o ama. Augusto é chamado pelo advogado Osório para falar sobre os bens que tem que devolver a Fernando Santa Cruz e diz que irão a juízo se necessário, pois Fernando tem direitos que devem ser preservados. O advogado Osório diz ao Silencioso que Augusto está assustado e Silencioso responde que assim queria que fosse, pois deixará ele sem saída e depois mandará ele para a cadeia. Dona Rita tenta convencer Maria a pedir esmola para ela. Augusto se surpreende ao ver uma fotografia de Branca, a esposa de Fernando Santa Cruz, em seu computador. Capítulo 20, sexta-feira, dia 10 de novembro. Ao ver sua mãe chorando, Marino a pergunta o que aconteceu e Lorena responde que Augusto está com um problema muito grave, pois o protetor de Esmeralda quer o desprestigiar. E Marino diz à mãe que não deve preocupar, pois Augusto é um homem honrado, do qual toda a família muito se orgulha. Marino e Paulo discutem, já que Marino tenta convencer o irmão a esquecer Esmeralda de uma vez por todas, e Paulo responde que não conseguiu esquecer e que jamais conseguirá. Lorena ouve a conversa e fica furiosa, afirmando que caso Paulo rompa com Mônica, perderá todos os laços que o une à sua família, pois nem ela e nem Augusto estão dispostos a aceitar Esmeralda. E Paulo diz que ama muito ainda Esmeralda, e Lorena dá um tapa na cara do filho. Augusto aponta uma arma para si mesmo, porém, justo nessa hora aparece Virgínia, que apesar de não ver, sente que algo preocupa Augusto. Ela se desespera
e diz a ele que o ama muito. Garrancho segue usando Inês em seus assaltos. Esmeralda encontra Perla em uma igreja. Ela se preocupa, pois não tem quem consiga cuidar de Perla. Dona Rita se oferece para cuidar da senhora, junto com Maria, e Esmeralda aceita. Esmeralda diz a Paulo que esta será a última vez que se veem, se ele não terminar com Mônica. Paulo diz a Marino que Esmeralda já não é mais a garota do barranco e que agora é uma mulher fina e elegante e que tem de tudo. Paulo percebe interesse em Marino e o questiona se ele sente algo por Esmeralda, e o rapaz responde que não. Esmeralda diz ao Silencioso que já não quer seguir com o plano contra Paulo, e Silencioso responde que isso é necessário, pois só assim recuperará o pai de seus filhos. Virgínia diz a Marino que sua família está se destruindo e Lorena não se dá conta que tanto ela quanto Paulo têm o direito de buscarem sua felicidade. Lorena tenta falar com Paulo e diz que eles são uma família, e Paulo responde que, se necessário, renunciará à sua família por Esmeralda. E não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela A Gata. Obrigada e até a próxima!